E eu gostaria de te convidar, por favor, tome a sua Bíblia e abra comigo no livro de Romanos, capítulo 11. E nós vamos ler ali alguns versos novamente. Dou graças a Deus por cada um de vocês neste lugar. Dou graças a Deus por uma geração nova que eu também posso ser existente neste lugar. E a minha oração é que Deus fale muito com você, para te guiar, para te direcionar a sua vida, e que você não perca os seus dias neste mundo, mas que a sua vida tenha uma causa, um sentido real, grande e forte, para que você não seja simplesmente como uma nuvem passageira. Vamos ler do versículo 11 para frente. 11 para frente. Novamente pergunto: acaso tropeçaram para que ficassem caídos? De maneira nenhuma. Ao contrário, por causa da transgressão deles, veio salvação para os gentios, para provocar ciúme em Israel. Mas se a transgressão deles quem? Israel, significa riqueza para o mundo, e o seu fracasso riqueza para os gentios, quanto mais significará a sua plenitude. Estou falando a vocês, gentios, visto que sou apóstolo para os gentios. Exalto o meu ministério, na esperança de que, de alguma forma, possa provocar ciúme em meu próprio povo e salvar alguns deles. Pois se a rejeição deles é a reconciliação do mundo, o que será a sua aceitação, senão vida dentre os mortos? Vamos parar aqui. Eu quero só relembrar um pouco daquilo que eu falei ontem à noite, sobre dois assuntos que são claros neste lugar. Um deles, o apóstolo Paulo menciona a respeito de uma riqueza que nos foi dada, entregue a todos neste mundo, em todas as gerações, por causa da rejeição que Israel teve do Messias. Quando Jesus veio a este mundo, Israel, de uma maneira clara, rejeitou esse Messias, rejeitou Jesus. E a Bíblia diz que quando eles os rejeitaram, é quando então Jesus disse e declara para que eles fossem, e que esse evangelho fosse levado a Samaria, a Judeia e aos confins da terra. E a Bíblia diz que este evangelho, esta vinda deste Messias, é uma riqueza que nos foi dada. E o apóstolo Paulo repete ela de várias outras maneiras, de uma maneira tremenda, dizendo que em Cristo Jesus nós conhecemos uma riqueza insondável. Em Deus, quando nós entramos em Cristo Jesus, nós encontramos algo de um valor inestimável. E às vezes, por causa dos nossos valores que temos dentro de nós, consideramos os valores muito errados na nossa vida. E aqui eu quero abrir um parênteses, porque eu creio que Deus, de alguma maneira, está vindo e virá sobre o povo brasileiro, sobre a igreja brasileira, para trazer uma correção amorosa sobre nós. Por quê? Porque o nosso referencial de fé cristã, de vida com Deus, foi deturpado por muitos líderes e teologias erradas. E eu quero te dizer, querido, hoje você veio aqui neste lugar, eu sei que é sacrifício para muitos, porque você trabalhou durante a semana toda, está cansado, tem que trabalhar amanhã cedo,
e você tem tarefas na sua casa, alguns têm que estudar, mas você está aqui por causa de uma coisa, porque você foi tocado por uma esperança viva que há em Cristo Jesus, e que você sabe que essa esperança você não encontra em mais nada neste mundo. Mas infelizmente a fé cristã tem sido deturpada com um referencial de ganhos neste mundo, de prosperidade, de dinheiro, de carro novo, de casa nova e de não sei mais o que. Não sou contra nada dessas coisas. Eu trabalho, eu procuro melhorar a minha vida, melhorar a vida da minha família, dos meus filhos, e a Bíblia diz que o homem de bem, ele deixa a herança para os seus filhos. Não é errado essas coisas. O que é errado é ter uma fé que tem o referencial em ganhos somente deste mundo e dessa vida. E dizer que se sua fé não está ganhando isso, você não tem fé. E por causa desse contexto e dessa referência de fé, abusos têm sido feitos no meio da igreja e da fé cristã. Abusos assim, que não é nem bom mencionar a respeito destes abusos. E quero que o Senhor Jesus guarde o seu coração, guarde a sua mente e redirija os nossos corações. O nosso país estava para entrar em um caos, mas graças às boas misericórdias de Deus, Deus tem levantado homens de bem nessa nação. Caos que poderia tomar a nossa nação. Não sou político, não quero usar o púlpito para política, mas eu sei que líderes e dirigentes dessa nação estavam guiando a nossa nação como para chegar ao estado de uma Venezuela e chegar a um estado de muitos outros países que existem no mundo. Mas o Senhor, na sua misericórdia, livrou o nosso país, livrou as nossas famílias e livrou para os nossos filhos. Que sejamos sábios em Deus para usar o nosso tempo, como o pastor Marcos falou, não perder o tempo da nossa visitação. Eu creio que o Senhor tem um trabalho, tem uma causa para a igreja brasileira. A igreja brasileira hoje é um referencial no mundo, queridos. Eu ando aí para fora, eu conheço, e eu sei como as pessoas e pastores lá de fora admiram a igreja brasileira. Agora não é simplesmente para termos um fato de uma existência, mas é para cumprirmos um plano e um propósito de Deus. E você que está sentado aí, você jovem, Deus tem um plano, um propósito na sua vida. Deus tem um direcionamento para você. E nós precisamos nos achar em tudo isso. Quando nós lemos aqui em Romanos, que a Bíblia nos diz que Deus nos deu uma riqueza tremenda em Cristo Jesus, e que depois Paulo diz que é uma riqueza insondável. Nós precisamos entender os valores desta riqueza. Eu dei para você ontem alguns valores, alguns exemplos que nos mostra a riqueza do poder que nos é dado em Cristo Jesus. E eu quero citar mais um que eu não citei ontem. Eu tenho um amigo que nós começamos a orar junto na Alemanha. E na verdade ele não é alemão, ele é iraniano, nascido numa família super tradicional islâmica. Um homem que estava sendo formado desde pequeno para se tornar um líder dentro de uma mesquita. E quando ele atingiu já a sua maioridade, 20 e poucos anos, ele teve um encontro com Jesus. Um encontro marcante que transformou a vida dele. Um cara que estava lá no interior do Irã, lá cercado por
tudo quanto é coisa que você pode imaginar contra Jesus, contra Israel, contra o Deus de Israel, enfiado lá no meio das montanhas. E eu achei engraçado quando ele me contou que ele nunca havia cortado a barba dele. E iraniano, normalmente, eles têm a barba bem encerrada, grandona. E ele disse que quando converteu e teve mesmo uma experiência profunda com Jesus, a primeira coisa que ele fez foi tirar a barba. E quando ele olhou no espelho, ele não se reconheceu. E logo depois a família dele desprezou ele, começou a persegui-lo. Ele teve que mudar do Irã. Agora, cortando assim, bem curto, porque nós não temos tempo muito para essas coisas, ele se tornou um líder a nível internacional. Hoje ele tem um trabalho que ele dirige dentro do norte do Iraque, onde moram os curdos, o Kurdistão. Eles plantaram uma igreja neste lugar, no meio da guerra que está acontecendo do Irã, uma das cidades que tinham sido tomado pelo ISIS. E eles conseguiram liberar aquela cidade. E a primeira coisa que o prefeito da cidade pediu foi, porque eles têm uma missão de ajuda humanitária em remédios e médicos. Eles chegaram lá logo que a cidade foi liberada, ajudando o pessoal, dando comida, montaram padaria. E nisso o prefeito da cidade chegou para ele e pediu: por favor, fala para o seu povo, para os seus pastores, vim e plantar igrejas aqui na nossa cidade, porque há 100 anos atrás nós destruímos todas as igrejas daqui. Nós matamos os pastores, e depois que isso aconteceu, uma miséria reinou sobre a nossa cidade. Diga para os seus pastores virem e plantarem igrejas neste lugar e plantar as suas escolas. Sabe o que eles fizeram? Foram e plantaram uma igreja lá no meio dessa cidade. Existe hoje uma igreja lá de 300 membros, no meio de um mundo muçulmanos, não sem luta. O ano passado estava numa conferência lá na Alemanha. Ele estava ministrando, também estava lá ministrando junto. Ele recebeu uma ligação de que uma irmã tinha sido decapitada na praça. Eles pegaram ela, os muçulmanos, levaram ela para a praça e cortaram a cabeça dela. Era uma das primeiras membros dessa igreja. Não é sem perseguição. Mas esse homem é maluco por Jesus. E ele declara todo o tempo, fala para os irmãos lá de fora, vai e declara para ele que parece que os muçulmanos estão dominando o mundo. Diga para eles que não, eles estão se rendendo a Jesus. Jesus está aparecendo para ele, igrejas estão sendo plantadas. Ele tem um trabalho também em Atenas, perto de Atenas, na Grécia, onde eles recebem os refugiados que têm saído do Iraque, da Síria. Eles atendem mais ou menos 10.000 pessoas com refeições, café da manhã, almoço e janta, todos os dias. Só que eles têm uma equipe grande de pessoas que ministram nessas pessoas, principalmente na vida das mulheres, que são terrivelmente abusadas sexualmente. E muitas delas estão sendo curadas, transformadas e recebendo Jesus e tendo uma vida nova. Irmãos, Jesus está varrendo o mundo. Este evangelho, que a Bíblia chama ele de riquezas insondáveis, tem um valor tão alto, que é mais alto do que qualquer posição política, posição financeira ou profissional que você possa ganhar, de querer influenciar este mundo. Porque esse evangelho tem chegado no meio das trevas, aonde o dinheiro, a profissão, aonde os ganhos deste mundo não têm a capacidade e o valor de trazer transformações. Mas este evangelho tem estes valores.
o que você recebeu dentro de você é muito valoroso, é muito grande, é muito tremendo. Não existe preço que pague isso. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Irmãos, é muito maior. E quando a Bíblia diz que é uma riqueza de valores insondáveis, você pode imaginar uma riqueza que não tem parâmetro, uma riqueza que é muito maior, e muito mais que você tira, mais ainda tem. Isso é o que você encontra neste Evangelho. Nós poderíamos gastar aqui à noite, eu te contando coisas que eu tenho visto aí de fora, do poder deste Evangelho, da riqueza deste Evangelho, de como isso pode chegar numa nação, em uma cidade, em uma família, em uma vida, em uma pessoa, e transformar eternamente aquela circunstância e aquela pessoa, porque é um valor muito alto que existe nisso. Que o Senhor abra os nossos olhos do entendimento, para compreendermos toda essa riqueza que nos foi dada em Cristo Jesus. Amém? Mas eu não quero contradizer o que eu estou dizendo, e quero te conduzir em algo mais aqui. O alvo de Deus não está em nos dar a riqueza e as pessoas receberem a riqueza deste Evangelho. O alvo de Deus está em algo maior do que isso. Quando Israel recebeu este Messias e rejeitou, e ele veio para nós, para os povos e para as nações de todas as tribos, línguas, esparramado através de todas as gerações, nos alcançando e fazendo esse trabalho maravilhoso, e é de admirar. Mas Deus não tinha isso como alvo. O alvo de Deus não era somente esse. É até estranho falar isso, não é? Falei, mas peraí, tem algo maior do que isso? Tem algo mais excelente do que isso. E é para isso que Deus quer abrir os nossos olhos e o nosso entendimento. Você não pode parar com a sua salvação. Você não pode parar com o que você recebeu em Deus. Claro, você tem que entregar isso para outros. O que é de bom que nós recebemos, nós transmitimos para outras pessoas. Nós damos isso para outras pessoas. Eu lembro quando eu me converti, eu tinha 19 anos de idade, já era casado. Nós saímos da reunião, íamos para o ponto de ônibus, esperar o ônibus. E ali nós falávamos da maior altura do que tinha acontecido no culto de Jesus. E aquele grupinho, as pessoas ali no ponto de ônibus esperando. Algumas pessoas falam, não, esse povo é louco mesmo, né? Esse povo é doido, olha o que eles estão falando. Mas nós queríamos falar para que eles ouvissem mesmo, que eles entendessem a nossa alegria, o nosso prazer de estar com esse Deus. Mas não pare nisso, irmãos. É mais do que isso. Isso é a porta de entrada. E Deus quer que você use isso muito mais, através das nações, em todos os lugares, na diversidade da capacidade de cada um de nós, para que possamos transmitir o bom perfume de Jesus aonde nós estamos. Esse mundo fede. Aonde nós vamos, este mundo fede. E nós precisamos levar esse bom perfume. Mas existe algo maior do que isso. E aqui, Paulo descreve para nós o que era a intenção de Deus, aonde estavam os olhos de Deus. Ele diz assim no versículo 12: se o seu fracasso trouxe riqueza para os gentios, quanto mais significará a sua plenitude. Então, algo mais do que riquezas insondáveis é a plenitude de alguma coisa. Se você, vamos aqui mexer com os jovens que não estão casados ainda. Quando você encontra uma menina ou um rapaz, e aquele amor bate dentro do seu coração, e que mexe com você, te faz às vezes até dirigir e passar na porta da casa dela, e ela mora longe. Eu me lembro quando eu comecei a namorar a minha esposa,
Eu morava de um lado da cidade, eu morava no norte, ela morava no sul. Eu não tinha nenhuma bicicleta na época, mas eu cruzava a cidade andando, só para ir lá na casa dela, para estar uns minutinhos e pronto, acabou. Sabe, porque você prova aquela paixão, aquele amor, aquele relacionamento, e você fica enlouquecido, não é verdade? Não é verdade? Vocês não são tão santos assim, são? Mas isso é o que é de tão rico, que é de tão valoroso que você encontrou. E a Bíblia diz que quando uma pessoa acha um tesouro, algo que tem valor para ele, ele vai e vende tudo para conquistar aquele tesouro. Sabe por quê? Porque você não quer somente sentir aquele amor tão precioso. Você quer aquele amor por completo. Você quer tudo. Isso que se chama de plenitude. Então você passa para o casamento. Você não quer simplesmente sentir aquele amor, estar ali de vez em quando junto. Você fala, não, eu quero agora gastar o resto da minha vida com você. É como Ruth disse para Noemi: olha aqui, olha, eu escolhi andar com você. Agora o seu Deus é meu Deus, o seu povo é meu povo, aonde você for eu vou, e mais ainda, onde você morrer, ali eu vou ser sepultado. Sabe por quê? Porque você quer a plenitude, você quer tudo, você não quer só um pouco agora. E sabe, queridos, esse amor, isso que nós provamos de Deus, é só um pouco, e é rico, é tremendo, ele nos transforma, ele nos muda. Mas Deus tem uma plenitude disso para nós. Amém? Você quer ficar só namorando ou você quer casar? Aí apertou, né, meu? Por que você vem falar isso, né, pastor? Não, mas é no casamento que você tem a plenitude. É no casamento que você ganha tudo. E Deus está nos chamando para isso, para entrarmos na plenitude dele, para entrarmos naquilo que ele reservou para nós. Agora que nós entramos em algo tremendo, eu quero só fazer aqui uma transição com você, porque Paulo, ele explica o que é essa plenitude nessa passagem. E veja bem, quando nós recebemos Jesus, e esse amor, esta vida que nos foi dada dos céus, porque nós não recebemos nada deste mundo. Você não recebeu isso do seu pastor, da sua igreja, da sua teologia. Você recebeu isso de Jesus, o pão que veio dos céus. Você recebeu de Jesus, que veio do Pai e nos revelou o Pai. Lembra bem que eu te disse: nada temos, nada podemos ter se do céu não nos for dado. Eu não consigo imaginar a minha vida sem Jesus. Você imagina? Você imagina a sua vida sem esperança? Você imagina a sua vida sem ter com quem buscar socorro? Eu não consigo imaginar. Agora, aqui ele diz o que é essa plenitude para nós. Não é somente receber esta riqueza. Veja bem aí comigo, no versículo 15. Pois se a rejeição é a reconciliação do mundo, o que será então a aceitação? Então preste bem atenção. Se eles rejeitaram, e a rejeição deles significou em riqueza para mim, para você, para os povos e para as nações, então a aceitação deles vai ser para nós a chegada da plenitude. E o que é essa plenitude? Ele diz assim: senão vida dentre os mortos. A plenitude é quando a vida vence a morte. A plenitude é quando a morte é aniquilada por completo. A plenitude
é a manifestação plena do poder da ressurreição em Deus, em Cristo Jesus. Irmãos, hoje eu e você temos vida, e sentimos esta vida pulsando dentro de nós, por causa do poder da ressurreição que há em Cristo Jesus. A Bíblia diz que antes nós estávamos sem Deus, mortos neste mundo, sem esperança. Eu estava morto nos meus pecados, você estava morto, a sua família provavelmente está morta. Muitas pessoas, amigos nossos neste mundo, estão mortos. São insensíveis ao céu. Um morto não sente nada, ele não sente o céu, ele não sente a alegria do céu, ele não sente o juízo do céu, ele não sabe o que é futuro, ele não sabe o que é trevas, ele não sabe o que é inferno. Mas quando a vida entra, você é vivificado, você passa a sentir essas coisas. E isso é provar o poder da ressurreição, o poder que vem vencendo a morte. E isso entrou em você, entrou em mim, entrou em todos nós, em Cristo Jesus. Aqui seria um bom momento de você dizer e gritar um bom aleluia, meu irmão. Se você é realmente vivo, você ia estar gritando e pulando nesse salão. Cara, não tem nada maior do que isso não. Vida. A vida brota, queridos. A vida brota na rocha. A vida brota, você joga um feijãozinho no chão ali, está no asfalto, ele procura um lugarzinho, enfia a raiz ali. É vida. Quando você tem vida, você passa a ser ilimitado. O diabo não te segura. Você não precisa de campanhas, você não precisa de vassoura de milagre, você precisa de Deus. Você precisa dessa vida fluindo dentro de você, desse poder da ressurreição. Só que ele está dizendo aqui que a plenitude é quando então a vida vai vencer a morte por completo. E eu quero dizer uma coisa, irmãos. O apóstolo Paulo entendeu essas coisas. E ele escreve isso no Novo Testamento de capa a capa. E ele diz ali, na maior parte dos tempos, falou: irmãos, uma coisa eu faço na minha vida. Eu estou empurrando, eu estou me esforçando o máximo que eu posso, para que se de alguma maneira eu possa ganhar e receber o poder da ressurreição na minha vida. Irmão, se você ganhou isso em Deus, se você ganhou uma fé em Deus, a sua fé não é para você ficar sentado aí não, é para você se esforçar na sua jornada com Deus, para ganhar este poder dentro de você, este poder que vai te levantar de entre os mortos, quando a última trombeta soar, e você sairá de entre os mortos. Você tem que se esforçar para isso, você tem que buscar isso, e dia e noite, encher a sua vida com este poder do Espírito Santo, para que na hora que a voz do nosso amado soar, você vai sair lá de dentro em vitória. Está me entendendo, queridos? É esse poder da ressurreição, que nada consegue segurar, habitando abundantemente dentro de nós. E nossos olhos têm que estar nisso. Nossos olhos não podem estar em outra coisa. Nós não podemos buscar mais nada a não ser isso. Paulo serviu de exemplo para nós. E aí, queridos, Paulo ainda dá até eu chamo o coice, né, de Paulo. Se nós buscamos somente as coisas que são deste mundo, somos dos mais miseráveis dos homens.
Porque fazemos que somos alguma coisa e não temos nada. Confessamos uma coisa e que dentro está vazio. Aí somos miseráveis, que não vivemos nem como o mundo vive, e nem vivemos o mundo vindouro que está para chegar. Então não seja uma pessoa miserável. E sabe por que às vezes a nossa fé não inspira ninguém lá de fora? Porque estamos vivendo uma vida miserável. E as pessoas olham e falam: para que eu quero isso? Agora, se a sua vida está cheia do poder do mundo vindouro, a vida está lá borbulhando dentro de você, as pessoas olham e falam: mas que é isso? Eu quero isso também. Este poder, essa coisa. Mas eu quero ir um pouco mais além com você. Não é uma coisa que vai habitar somente em mim. A Bíblia diz que é um poder que se revelará neste mundo através das nações e dos povos, e este poder se manifestará de tal maneira que as pessoas reconhecerão um reino dos céus. Porque não existe sistema, religião ou filosofia que pode causar vida vindo da morte. Não existe. Hoje nós temos provado uma riqueza que entrou dentro de mim. Mas o mundo está entrando em um caos de trevas. Nós sabemos disso. As nações, hoje existe guerras e rumores de guerra em todos os cantos do mundo. Irmãos, nós não sabemos o que é viver debaixo de guerra. Olha, é horrível. É horrível. Nós não sabemos o que é ser refugiados. O mundo hoje conta com um número exorbitante de crianças, mulheres e velhos que são refugiados. As trevas, quando eu digo trevas, eu digo ideologias, filosofias, que estão hoje entrando em todos os níveis da sociedade, escola, trabalho, na política, nas organizações públicas, e nós sabemos disso hoje. Nós temos que ter um cuidado tão grande com as nossas crianças, porque eles estão enfiando ideologia de gênero aí para tudo quanto é lugar. Isso não é só no Brasil, isso é no mundo. Nossas crianças estão sendo oferecidas para elas se tornarem aquilo que elas não são. Estão roubando o futuro delas. Estão roubando o futuro de uma geração inteira. As trevas estão invadindo todos os lugares. As drogas, o sexo desvairado e tudo muito mais, querido. Agora, para vencer esta escuridão de trevas, nós precisamos de alguma maneira ser como Paulo, conhecer este poder da ressurreição. É isso que é a resposta. Nós não temos outra coisa. Nós podemos desenhar qualquer tipo de sistema de igreja, podemos desenhar qualquer tipo de filosofia ou ideologia, mas o que vai vencer essas trevas nas nações e nos povos é o poder que entra na morte e traz vida. Isso é plenitude. Porque Jesus, quando terminar todas as coisas, ele vai dizer assim: ó morte, onde está, ó morte, os teus aguilhões? Porque tu fostes vencida. Irmãos, o poder da morte, que não é só a morte física, mas é a morte espiritual, é a morte do ser humano, é o extermínio da criação de Deus. Ela só pode ser vencida com o poder da ressurreição. Este poder, essa plenitude, só virá a nós. Presta atenção no que eu estou te falando.
É exatamente neste ponto que eu estou começando a pregar, irmãos. A mensagem começou aqui. A Bíblia diz aqui que a rejeição de Israel resultou em riqueza. E a única maneira para nós provarmos a plenitude de Deus, a plenitude do que eu te falei, é quando eles aceitarem o Messias. É quando eles forem enxertados novamente naquilo que Deus está fazendo. Não sou eu que estou dizendo não, queridos. Vamos ler aqui novamente, que eu não quero que você tenha dúvida na sua mente. Versículo 15. Pois se a rejeição deles quem? Israel, é a reconciliação do mundo, o que será a sua aceitação, senão vida dentre os mortos? Isso é a plenitude. Então não vai acontecer muito mais em nosso meio, em nossas vidas, ou na chamada fé cristã, se Israel não for incluído dentro desse projeto eterno de Deus, se eles não forem restaurados, se eles não forem colocados na posição que é devida a Israel. E vou aqui dentro disso repetir algo que eu disse ontem. Se nós não compreendermos as verdades de Deus sobre Israel, nós seremos enganados, confusos e poderemos perder o caminho e o rumo daquilo que está para acontecer nesses últimos dias antes da volta de Jesus. Nós precisamos compreender a respeito de Israel, porque isso vai nos acrescentar aquilo que Deus preparou somente com a restauração completa de Israel. Não tem outro caminho. Não é minhas palavras, não é minha decisão, não é minha teologia, não é o meu sistema, mas é a palavra do nosso Deus quem nos fala. Pode ser diferente para você, mas é algo que precisa estar dentro do nosso coração com entendimento. E eu quero te dizer, com respeito a este assunto, falar sobre Israel, existe também bastante confusão, porque muitas pessoas pensam, então agora nós temos que judaizar, nos tornarmos igual ao judeu. Não, se você retornar por este caminho, porque dentro do judaísmo virou também muita tradição, inclusive nos dias de Jesus, Jesus lutou, foi contra os religiosos. Eles foram a maior oposição para Jesus, porque eles se tornaram tradicionais, viraram religiosos, e muitas das coisas que eles têm foram trazidas quando eles estavam dentro da Babilônia. E se você entrar nessa linha, você está simplesmente restaurando a Babilônia na sua vida e na sua fé, e não é este o caminho. Para isso a Bíblia nos diz aqui que Deus nos chama para buscarmos uma revelação, porque é um mistério. Vamos ler lá comigo, versículo 25, diz assim: irmãos, não quero que ignorem este mistério, para que não se tornem presunçosos. Israel experimentou, aí tá bom, vamos parar, porque ele está falando sobre Israel, e o contexto Israel é um mistério. O mistério não é para ficar escondido, é para ser revelado, e quem revela o mistério é o Espírito Santo, é o Espírito de Deus. Por isso nós dependemos de buscarmos a Deus, de estarmos ao pé de Jesus e buscarmos o entendimento dele, o que é Israel. E olha, meus irmãos, não é só pastores não é só líderes não, somos todos nós
Nós podemos buscar isso. Você, lá na sua casa, pede a Deus: Deus, me dá entendimento, abre os meus olhos. A Bíblia diz: aquele que não tem sabedoria, pede a Deus que o dá abundantemente. Você pode ter essa sabedoria de Deus. Deus pode abrir as Escrituras para você, mas você precisa ler as Escrituras. Você precisa conhecer as Escrituras. Você tem um pastor sensacional. Eu vi a Bíblia dele, eu quase nem consegui ler nada, porque está tudo rabiscada. Eu pensei: esse homem lê a Bíblia. Irmãos, vocês precisam ler a Bíblia. Sejam um povo da Bíblia. Eu estava mostrando para o pastor Marcos hoje um documentário de uma família que teme a Deus, conhece a Bíblia, moram lá em Israel, moram lá nas montanhas de Israel. Que gracinha da mulher, ela tem 2 filhinhos, ela estava lá andando nas montanhas de Israel, e ela disse que todo dia ela lê a Bíblia dela com os filhos dela, e o alvo dela é que os filhos dela saibam a Bíblia de cor. O quanto é que nós amamos a Bíblia? O quanto é que nós amamos a palavra de Deus? O quanto que ela é preciosa para mim? Irmãos, saia desse sistema de igreja, de ir no culto no domingo. Saia não, continua vindo, irmãos, mas não viva só isso. Isso que eu quero dizer. Seja uma pessoa da palavra de Deus, que busca a Bíblia, que tenha ela com você constantemente. Conheça ela, peça a Deus. Olha, deixa eu dizer para vocês, irmãos, eu não tenho curso de teologia, nunca fui num instituto bíblico, eu não sei o que é. Uma vez tentaram me colocar numa escola de teologia lá em Londres, eu fui um dia e falei: nunca mais eu piso nesse lugar. Eles queriam matar a minha fé. Mas eu conheço a Bíblia, porque eu leio ela, eu choro nela, é o meu primeiro prato do dia. É o que eu busco em Deus. Eu quero compreendê-la. E muitas coisas eu não entendo. Aí quando eu não entendo, eu peço a Deus. Quando é alguma coisa que me chamou a atenção, mas eu não entendo, eu oro e eu peço: Deus, fala comigo, me revela. E Deus fala. Deus quer falar com você. Irmãos, eu era cristão quando eu aceitei a fé. Com menos de 1 ano, tinha 6 meses mais ou menos. Eu estava buscando a Deus, orando. Deus me visitava já desde aquela época, me dando visões. Eu estava lá na minha casa, simples, não sabia de nada, mas eu orava e Deus falava comigo, me dava visões. Eu chegava, contava para o pastor ficava assustado: mas como é que você viu isso? Eu falava: não sei, pastor, eu só vi isso, não sei nem o que é. Aí ele ia me explicar tudo. Sabe por quê? Deus fala. Deus não é surdo, que não pode te ouvir. Deus não é mudo, que Ele não possa te falar. Ele fala com você. Ora na sua casa, busca a Deus, entra na palavra, você vai ver se Deus não vai falar com você. Mas eu quero que você busque sobre Israel. Israel é o mistério, mas Deus quer falar conosco. Deus quer abrir o nosso entendimento e abrir uma paixão no seu coração, para que você entenda quem é Israel, o que é Israel. Quantos querem entender isso? Então você vai buscar a Deus para isso. Você não vai depender de mim, nem só do pastor. Essa é a primeira coisa que você vai fazer. Agora eu quero mudar aqui um pouquinho. Nós não temos como compreender Israel se nós não entendermos um grande evento que aconteceu na história da humanidade, que se chama o Holocausto. Quantos aqui já ouviram falar no Holocausto? Para aqueles que ainda não ouviram, foi aquela mortandade que aconteceu durante a Segunda Guerra Mundial, principalmente na Europa, dos judeus, aonde morreram mais de 6 milhões de judeus dentro da Europa. Você sabe o que é 6 milhões de pessoas mortas? Nunca na história da humanidade aconteceu tal coisa. Num período de 5 anos, na verdade foi até menos,
onde eles mataram, só de judeu, 6 milhões de pessoas. Você não tem como compreender Israel, e principalmente nesses últimos dias, se você não compreender o Holocausto. Abre a sua Bíblia comigo no livro de Ezequiel, capítulo 37, e nós vamos ler ali algumas coisas. Espero que você tenha paciência comigo. Não é um assunto fácil de falar. Eu sei que também não é nada emocionante como um aleijado sair andando. Mas é mais do que isso. É porque Deus quer nos dar o poder da ressurreição, liberado e manifesto no meio dos nossos dias. E para isso nós precisamos compreender isso. Ezequiel 37, versículo 1 para frente. A mão do Senhor estava sobre mim, e por seu espírito ele me levou a um vale cheio de ossos. Ele me levou de um lado para o outro, e pude ver que era enorme o número de ossos no vale, e que os ossos estavam muito secos. E ele me perguntou: filho do homem, estes ossos poderão tornar a viver? Eu respondi: ó soberano Senhor, só tu o sabes. Então ele me disse: profetize a esses ossos e diga-lhes: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o soberano Senhor a estes ossos: farei um espírito entrar em vocês, e vocês terão vida. Porei tendões em vocês, e farei aparecer carne sobre vocês, e os cobrirei com pele. Porei um espírito em vocês, e vocês terão vida. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. E eu profetizei conforme a ordem recebida. E enquanto profetizava, houve um barulho, um som de chocalho. E os ossos se juntaram, osso com osso. Olhei, e os ossos foram cobertos de tendões e de carne, e depois de pele, mas não havia espírito neles. A seguir ele me disse: profetize ao espírito. Profetize, filho do homem, diga-lhes: assim diz o soberano Senhor: venha desde os 4 ventos, ó espírito, e sopre dentro desses mortos, para que vivam. Profetizei conforme a ordem recebida, e o espírito entrou neles, e receberam vida, e puseram-se em pé. Era um exército enorme. Então ele me disse: filho do homem, estes ossos são toda a nação de Israel. Eles dizem: nossos ossos se secaram, e nossa esperança desvaneceu-se. Fomos exterminados. Por isso profetiza e diga-lhes: assim diz o soberano Senhor: ó meu povo, vou abrir os seus túmulos e fazê-los sair. Trarei vocês de volta à terra de Israel. E quando eu abrir os seus túmulos e os fizer sair, vocês, meu povo, saberão que eu sou o Senhor. Porei o meu espírito em vocês, e vocês viverão, e eu os estabelecerei na sua própria terra. Então vocês saberão que eu, o Senhor, falei e fiz. Palavra do Senhor. Amém. Vamos fazer aqui algumas considerações necessárias para que possamos compreender a palavra de Deus. Talvez aqui alguns de vocês já ouviram pregações em cima desse texto, e muitas vezes esse texto é pregado como: você que não tinha vida, você que estava morto, agora o Espírito vai trazer vida dentro de você, porque esse era o seu estado descrito. Eu já escutei vários tipos de pregações em cima disso, mas nós precisamos ouvir a palavra do Deus soberano, do Deus que reina, do Deus que falou isso aqui. E nós precisamos entender para quem ele falou. Quem eram esses ossos secos? Quem era esse vale de ossos secos? Veja aí comigo no versículo 11, ele diz assim: então ele me disse: filho do homem, estes ossos são toda a nação de Israel.
Então não é para ser interpretado por nada. É para considerarmos o que o texto fala. Ele está dizendo: estes ossos secos é a nação de Israel, é o povo judeu. É sobre eles que nós estamos falando. É sobre eles que o profeta profetizou. É sobre eles que o Senhor Deus, Criador dos céus, deu a declaração de uma palavra. Diga isso e escreva isso, profeta. Agora, se Deus falou e fez, porque é importante. É importante que tenhamos um entendimento sobre Israel. Por que que tem caravanas de vocês aqui indo para Israel o mês que vem? É para fazer mais um turismo? Não, vocês têm muito mais coisa para fazer, queridos. Tem razão dessas coisas. Então nós temos que alinhar a nossa vida com Deus. E Ele está dizendo aqui, olha, esse assunto que nós estamos tratando aqui é sobre a casa de Israel. Segunda coisa que precisamos compreender aqui: o que aconteceu com este povo? O que aconteceu com eles? Eu quero que você veja aqui comigo, no versículo 9, diz assim: venha, a seguir ele me diz: profetiza ao Espírito, profetiza, filho do homem, diga-lhes: assim diz o soberano Senhor, venha desde os quatro ventos, ó Espírito, e sopre dentro destes mortos, para que vivam. Está escrito assim na sua Bíblia? Quando ele fala aí, sopre dentro destes mortos, o que você entende? Mortos. Alguém que está morto, não é verdade? A minha Bíblia, porque eu moro na Inglaterra, um lado dela é português e o outro lado dela é inglês. E um dia eu estava na Polônia, na cidade de Auschwitz, e eu estava lendo esse texto por curiosidade, e sempre para mim ler, como a minha língua materna é português, eu leio em português. Mas eu estava lá e eu fui ler em inglês, que eu não tive a curiosidade de ler em inglês. Quando eu li, eu fiquei assustado. Às vezes as traduções não são tão boas como deveriam ser. Essa palavra mortos, em inglês, seria dead, que é morto. Mas não é escrito assim em inglês. Não existe a palavra dead, morto. Ela é escrito em inglês slaughter. Slaughter é alguém como um animal que é levado para o matadouro, e ali você mata aquele animal. Essa é a palavra. Quando a gente vai falar, olha, eu levei a vaca para o matadouro, e ali, em inglês ele fala ali, I slaughter ele. Então é uma pessoa, quando essa palavra é traduzida literalmente, é uma pessoa que foi assassinada. E um dia eu estava com alguns pastores de Israel, e nós estávamos conversando sobre esse assunto, e eu pedi para ele, o que na Bíblia hebraica diz? Ele falou exatamente a mesma palavra de inglês, que é a palavra Baharurim. Eu nem sei falar isso, mas ele me falou e eu escrevi, e é o mesmo significado. Não é alguém que morreu, alguém que só caiu morto lá e estava morto. É alguém que foi assassinado. Aí tem um outro texto aqui que nos clareia a nossa mente um pouquinho mais, que ele diz assim, versículo 11: então ele me disse: filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel, porque eles dizem, os ossos, nossos ossos se secaram, nossa esperança desvaneceu, fomos exterminados. Você sabe o que é uma exterminação? É um assassinato em massa. Você sabe aonde foi que aconteceu Ezequiel 37? No Holocausto. Quantos aqui estiveram na Polônia, em Auschwitz? Deixa eu ver.
Não sei se você lembra do campo que tem lá, Birkenau. Birkenau é uma fazenda enorme, onde foi o campo dos presidiários. Irmãos, para quem conhece e sabe, é um cemitério aberto. Aonde você anda, no fundo do campo, tem um mato, uma floresta. Aonde os animais, que lá tem muito veadinhos, se você anda com calma, os veadinhos normalmente eles furam o chão. E às vezes quando eles estão furando, saem ossos de dentro do chão. E tem muitas outras coisas que eu não tenho tempo de contar para vocês sobre este lugar. Mas é completamente cheio de cinzas e ossos. Só nesse campo foram assassinadas 1.100.000 judeus. 1.100.000 judeus. Só neste campo. Auschwitz se tornou a ponta do iceberg do Holocausto, ou um referencial do Holocausto. Quando você entra naquele lugar e você conhece este lugar, o seu espírito é amassado, porque você está falando de milhões de pessoas, de crianças, de pessoas idosas, de mães que foram separadas dos seus filhos e viram seus filhos caminharem para a morte, só porque carregavam o nome de judeu. Só, não tinha outra razão. E ali foram exterminados esses milhões de pessoas neste lugar. A terra foi profundamente contaminada pelo sangue dessas pessoas. Aqueles que são enfermeiros ou trabalham aqui na área de medicina, quantos litros de sangue tem uma pessoa? Quanto? Alguém aí sabe? Não? Hã? Não, eu não tenho ideia. Eu gostaria de saber. Google aí. Você tem um telefone, põe no Google aí. Quando você está fazendo isso, você multiplica então. Eu penso que talvez nós temos 6 litros, 7 litros de sangue. Vamos colocar quantos? 2 litros? Não, meu filho, então você está morrendo, meu. Você já está morto, meu filho. Ok, entre 4,5 e 5,5, depende do tamanho do cara, né? Isso. Ok, então você imagina 5 litros de sangue multiplicado por 1.100.000. Quantos litros de sangue dão? É que foi derramado somente em um lugar dentro da Europa. E a Bíblia diz que o sangue contamina uma terra. Agora, preste atenção no que eu estou te falando. Isso é realidade, isso é fatos, irmãos. Dentro da Europa, você tem a ideia de quantos campos de concentração houve durante a guerra? 40.000 campos. E para piorar a situação do pecado, da multiplicação do pecado, dentro desses 40.000 campos, houve 500 campos que eram bordéis, onde os nazistas usavam as mulheres dos locais e principalmente as mulheres judias como prostitutas para os soldados nazistas e os oficiais. A marca, a ferida é profunda. Não existe hoje
quase nenhum judeu na face dessa terra que não foi tocado ou ferido pelo holocausto. Vou te contar uma história pertinho de você. Você vai falar, não, mas não pode. Não, é pertinho de você. Quantos aqui já fizeram compras na Casa da Bahia? Casa da Bahia. Levanta a mão. Aquele carnezinho bom de comprar. Sabe quem é o dono? Quem fundou a Casas Bahia? Um homem chamado Samuel. Quem é Samuel? Samuel nasceu na Polônia, numa cidade chamada Plock. Ele era de uma família de 6 filhos. E claro, mãe, pai e mãe. Quando entrou a guerra, os nazistas entraram na cidade dele, pegaram a mãe dele, os irmãos dele, e levaram para um campo chamado Treblinka, que foi um dos piores campos. Quem ia para lá não voltava mais. Ele nunca mais viu a mãe e os irmãos. Todos morreram em Treblinka. Ele passou por Auschwitz, sobreviveu a Auschwitz. E quando ele foi liberado, que a guerra terminou, ele se mandou para cá. Chegou na Bolívia, não gostou da Bolívia, ficou sabendo que em São Paulo tinha oportunidade, foi para São Paulo e lá ele começou a chamada Casas da Bahia. E a família dele até hoje honra tudo isso. Possivelmente nosso país é cheio de pessoas assim. E se nós pensamos que essa realidade é longe de nós, um dos piores carrascos da época de Auschwitz, um dos médicos que chamava ele o médico carrasco, chamado Mengele, vocês já ouviram falar? Vocês sabem onde que ele morreu? Aqui pertinho de vocês, pertinho de Niterói. Vocês sabiam disso? E que uma das mulheres dele, que ele tinha, que era uma brasileira, morava aqui pertinho junto com ele. Não está longe de nós não, queridos. E só Deus sabe o que esse homem aprontou. E se vocês procurarem conhecer essa história, ela vai massacrar com vocês. Agora, eu estou lançando essas coisas para que vocês possam pesquisar na sua casa. Tem documentários na televisão, Netflix, no lugar de você ficar assistindo só filme bobo, procura alguns documentários sobre o Holocausto, para que você entenda essa realidade que está escrita aqui em Ezequiel 37. O que nós estamos vivendo como história. E Deus não está cego com respeito a isso. E se você acha que Deus não viu o que estava acontecendo, e que Deus não agiu dentro disso, Deus está vivo e atuante no planeta Terra, e no meio da história da humanidade, e Ele está nos chamando para sermos parte dessa história. Quero abrir aqui um parênteses. Eu trabalho hoje diretamente dentro da Polônia, ainda que eu moro em Londres, mas eu fico bastante tempo na Polônia. Nós temos lá na Polônia, todo ano, Pastor Marcos e alguns de vocês já foram, nós temos uma conferência anual, normalmente ela acontece no mês de outubro, e aonde nós ensinamos verdades como essa e muito mais, porque isso aqui é um poço sem fundo. E que Deus tem nos revelado os mistérios a respeito de Israel. E eu queria te convidar, faça um esforçozinho, esteja lá conosco na conferência deste ano. É outubro, dia 19, 20 e 21. Pergunta para o pastor aí que depois ele passa para vocês. É um tempo tremendo na presença de Deus. Não é turismo não, viu, irmãos? Você vai pagar um preço para poder ouvir e receber mais de Deus. Agora veja que interessante aqui. A Bíblia diz que Deus agiu dentro disso. E muitos de nós temos uma pergunta: por que Deus deixou isso acontecer? É aqui que você precisa compreender essas verdades e entender que o nosso Deus não é um Deus de religião para trazer prazer na vida de ninguém. É um Deus que tem um plano, que tem um projeto, que tem um caminho para que o homem ande por ele.
E Deus sabia que isso aqui ia acontecer. Por isso Deus profetizou. Por isso Deus enviou os seus profetas. Só que Deus não aponta só o desastre. Porque por muitas vezes Deus nos fala: olha, cuidado, não anda nesse caminho, não faça isso. Não é porque Ele quer tirar o prazer da sua vida, é que Ele não quer que você morra. Ele não quer que a sua descendência acabe. Ele não quer que você perca o tempo da sua vida. E por isso Deus também nos aponta as suas soluções, o que Ele faz. Quando o holocausto aconteceu, quando isso aconteceu, Deus profetizou e Deus deu uma resposta. Aqui que entra o interessante de tudo. Aqui nós poderíamos falar um punhado de coisa, mas eu quero tratar com você qual foi a resposta de Deus para esta catástrofe do holocausto. Como que Deus ia resolver esse problema enorme? Como que Deus iria trazer uma resposta para um problema tão gigantesco que afetou um continente inteiro, a Europa inteira, que afetou gerações que não tem número que acabe? Deus deu uma resposta, e preste atenção nessa resposta de Deus. Versículo 12. Por isso, profetiza e diga-lhes: assim diz o Senhor, o soberano: ó meu povo, vou abrir os seus túmulos e fazê-los sair. Trarei vocês de volta à terra de Israel. Aleluia! Essa foi a resposta de Deus. Os judeus naquela época não tinham terra, não tinha nação, estavam esparramados pelo mundo inteiro, esparramados por todos os lugares. Aí Deus, neste catástrofe, Ele diz para eles, falou: olha, a solução para vocês não estarem nessa situação mais, eu vou trazer vocês de volta para a vossa terra Israel. E meus irmãos, isso começou por um ato profético, por uma unção profética, por uma ação da palavra profética, por uma ação de ordenança do Deus soberano. E se nós não ganharmos de Deus uma graça profética, não entendermos os profetas, não entendermos as profecias, nós estaremos fora do mover de Deus nesses dias. Nós temos uma necessidade de ganhar de Deus esta unção profética. Nós temos necessidade de movermos debaixo da mão de Deus, porque não são coisas naturais, porque nós estamos mexendo com o que é morto, nós estamos mexendo com aquilo que a morte destruiu, naquilo que não tem mais esperança, naquilo que não tem resposta nos governos, nas autoridades, no dinheiro deste mundo. É só respondido por um mover dos céus, é só respondido pela abertura dos céus, pela vinda dos céus, pela unção de Deus. Nós precisamos desesperadamente que os céus nos dê resposta, que nós nos alinhemos com os céus. E temos tido nesses dias o privilégio de estar movendo com Deus para ver essas coisas acontecerem. Veja bem, queridos, nós poderíamos gastar horas aqui. Eu quero te pedir, por favor, busca na palavra de Deus o entendimento dessas coisas, procura saber profundamente, para que você não saia e não perca aquilo que Deus está fazendo sobre a face da terra. Nós precisamos compreender essa verdade. Por que que Israel veio à existência neste mundo? Por que que Israel passou a existir? Porque Deus tinha um plano eterno da redenção do mundo inteiro, da criação. Ontem eu falei um pouco, não sei se você lembra, Gênesis 12, versículo 1. Deus chamou um homem, Israel não existia,
chamou Abraão e disse para ele: Abraão, sai da tua terra, larga a tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei, e lá eu te abençoarei, e tu serás uma bênção para todas as famílias da terra. A bênção que iria nos alcançar, este evangelho da riqueza, começou lá. Quem é Jesus? Um judeu. Aonde Jesus nasceu? Em Israel. Filho de quem? De um judeu. Prometido por quem? Pelos profetas judeus. E como agora nós vamos nos desligar desta realidade, sem conhecer os eternos propósitos de Deus? Foi Deus quem fez. A ideia foi de Deus. Quem foi que chamou Abraão e falou: farei de ti uma nação? Foi o Trump que falou: você vai ter uma nação agora? Foi os ingleses que falaram? Foi os árabes que estão dizendo: vocês não podem ter uma nação? Não, foi Deus. Foi o seu pai, o meu pai, que decidiu essa verdade, para desenvolver um projeto de redenção e de bênção para o mundo inteiro. E mais uma pergunta: aonde Jesus vai voltar neste mundo? Em São Paulo? No Rio? Em Nova York? Em Londres? Em Paris? Não, irmãos, a Bíblia diz em Zacarias que ele voltará e vai pisar no Monte das Oliveiras. Esse processo todo, dessa restauração, é para a volta de Jesus. Quantos aqui amam Jesus? Quantos querem que Ele volte para essa terra? Então, irmãos, não jogue Israel fora, não. Entenda, porque é lá que Ele vai voltar. É naquele lugar, é naquela cidade. E olha, quero te dizer uma coisa: nós estamos vivendo dias tão preciosos, dias em que Deus está restaurando essas coisas novamente, dias em que Deus está restaurando Israel. Se você compreendesse o que as Escrituras falam sobre essa terra, o porquê dessa terra, o porquê Deus plantou uma nação lá, porquê que Ele trouxe Jesus naquele lugar, o seu coração iria pegar fogo, os seus olhos iriam entender por completo as Escrituras. E nós não podemos perder essas verdades. O mundo hoje, a mídia, os jornais, as autoridades, as organizações mundiais como a ONU, estão debaixo do maligno. E a Bíblia diz que ele mente desde o seu nascimento. O mundo jaz no maligno, e eles mentem. A televisão mente. A história, os historiadores deste mundo estão mentindo. Conheça os fatos, conheça a realidade, conheça o que a palavra diz, para que você não seja enganado pela mentira do diabo. Quando o Senhor disse: eu abrirei o vosso túmulo e vos trarei de volta para a vossa terra. É isso que está escrito aí? É isso, irmãos. O que que a ONU, o que que as outras organizações estão dizendo sobre Israel? Que eles estão invadindo uma terra que não é deles. Não é isto? Quem está certo? A ONU ou isso aqui? Está entendendo a mentira que existe no mundo? Está entendendo como podemos ser facilmente enganados? Em algumas Bíblias, a coisa é tão terrível, que no final de várias Bíblias existem mapas, não é? E algumas Bíblias estão assim: a Palestina nos dias de Jesus. Que absurdo é esse?
essa teologia do antissemitismo infiltrou na teologia da igreja e na fé cristã. Quero dizer uma coisa para vocês que vocês precisam entender. Ezequiel 37 não é simplesmente um evento, é um processo que veio acontecendo. O holocausto não aconteceu assim do dia para a noite, que um louco se levantou lá e falou assim: agora eu vou matar os judeus tudo. Não aconteceu assim não, irmãos. Sabe como aconteceu? Foi uma construção de uma ideologia, um espírito que trabalhou em uma geração inteira, que permitiu que isso acontecesse. Você acha que eles estavam queimando ali corpos de 1.100.000 de pessoas e ninguém estava sabendo? Você acha isso? Vai lá para você ver. Aí você vai entender que todo mundo sabia. Você acha que os alemães, com todo o respeito que eu tenho, não sou racista, que os alemães não sabiam o que eles não queriam, que os vizinhos deles, que eram judeus, estavam sendo levados para a morte? Eles estavam aplaudindo. Hitler foi recebido com aplausos e rosas na Áustria, na Hungria, em todos os lugares. E você acha que os grandes chefes militares dele eram homens burros? Eram engenheiros, eram médicos. Nós estamos desenvolvendo um projeto de um memorial em Auschwitz, de uma construção que é 20.000 metros quadrados. Essa construção foi construída pelos presos de Auschwitz, mas as plantas foram todas feitas pelos nazistas. Minha filha é arquiteta, ela teve acesso às plantas dos engenheiros que desenharam tudo isso. Não foram pessoas burras que é levado com a massa, não. Irmãos, a sociedade da qual nós vivemos, que chamamos de uma sociedade inteligente, europeia, e que na qual nós seguimos, é que provocou isso. Mas foi a construção de uma ideologia. Você sabe qual era o livro de cabeceira de Hitler? Era um livro de Martim Lutero. Que Martim Lutero, infelizmente, terminou a vida dele odiando os judeus. E ele escreveu coisas que estão lá para qualquer um ver nos seus livros. Ele dizia: os judeus, esse povo é do diabo, eles precisam ser mortos, as suas sinagogas precisam ser colocadas fogo. E Hitler tinha esse livrozinho lá do lado dele. Foi uma teologia, ideias que foram construindo. A Europa inteira tinha livros e cartazes de blasfêmia contra os judeus. E até hoje, se você for em Wittenberg, que era a igreja principal de Martim Lutero, até hoje, o dia de hoje, pega um avião e vai lá, e você vai ver lá uma figura de uma porca deitada, e os judeus mamando nas tetas da porca, dizendo que os judeus são porcos. Está lá até hoje para todo mundo ver. Agora, isso era propaganda em toda a Europa. Como nós podemos chamar isso de civilização? Como nós chamamos isso de uma ideologia? Já estamos cansando e minha voz também está acabando. Tem muita coisa que falar, mas eu quero terminar aqui com duas coisas para vocês. Primeiro, a solução de Deus para tudo isso e para cumprir as suas palavras proféticas para esse tempo do fim é a terra de Israel. Levá-los de volta para aquele lugar, restaurar a nação de Israel. Irmãos, e com respeito a isso, tem tanta coisa linda que Deus está fazendo agora. Aquela terra esteve morta por 2000 anos. Os turcos entraram lá, os gregos entraram lá, os ingleses entraram lá, e a terra estava morta. Eles não conseguiram fazer aquela terra produzir por 2000 anos. A partir do começo deste século de 1900,
os judeus começaram a voltar. E tem uma história tremenda de um cara chamado Jacob Berg. É um judeu russo que voltou para lá. Ele creu que Deus estava chamando eles de volta. Eles começaram a amar a terra. E esse homem falou: eu vou plantar vinhas neste lugar. E ele dizia: o começo para nós plantarmos aqui era como pegar uma furadeira, furar o chão, porque era tão duro como uma rocha, e para plantarmos as vinhas. Irmãos, hoje eles produzem o melhor vinho do mundo nessas terras. E ele diz assim: eu não sei o que aconteceu, mas quando nós voltamos para cá e começamos a trabalhar a terra, a terra pareceu como um homem morto que voltou da morte para a vida. A terra começou a florescer, trazer vida de novo. E hoje Israel se tornou a 5ª potência mundial em produção agrícola, tecnologia, e some daí para frente. Sabe por quê, irmãos? Por causa de Deus. Não é só por causa de judeu, é por causa de Deus, por causa da sua palavra profética. Não é por causa do judeu, mas é por causa do plano eterno de Deus para restaurar a sua criação. Não temos tempo para falar nisso, e eu espero que você entre nessas coisas, descubra a Bíblia, veja um Deus vivo atuando sobre a terra com planos e propósitos eternos. E a última coisa que eu quero te falar: quando você lê este capítulo, isso aqui nos aponta para 2 características de Deus. Primeiro, um Deus soberano. E você vai ler esta palavra soberano todas as vezes. O nosso Deus, Ele reina, nunca deixou de reinar. Ele é um Deus soberano. Este é o seu Pai, o meu Pai. E quando não damos importância para isso, nós não conseguimos entender a soberania do nosso Deus. E às vezes ficamos chorando, né? Ficamos até deprimidos por causa da situação da nossa vida. É porque não conhecemos um Deus soberano e ficamos olhando para o nosso umbigo, para os nossos probleminhas, enquanto você é chamado para andar e servir um Deus vivo, um Deus que tem controle na história, um Deus que sabe intervir na história, um Deus que sabe intervir no meio das nações, um Deus que sabe lidar com as consequências da morte, porque Ele é soberano, Ele reina. Mas você precisa conhecer esse Deus, e você não vai conhecê-lo se você não entender Israel, porque foi decisão de Deus. Gente, o mundo inteiro luta contra Israel. O ano passado, a ONU, se eu não me engano, teve 26 resoluções. 23 delas foi contra Israel e 3 para o resto do mundo. Você pode entender uma coisa dessa? Como? E o mundo inteiro lutando contra eles, e eles só. Por causa da soberania de Deus. Conheça o seu Deus soberano. E a última coisa, vou parar aqui, que é a outra característica de Deus: Deus revela o coração dele quando ele fala sobre Israel. Volta a sua Bíblia aí em Ezequiel 36. Só quero te dar uma dica para você ler depois Ezequiel 36. Ezequiel 36 é a cura e a restauração da terra de Israel. Leia todo esse capítulo com esta mente e você vai entender isso. Porque ele começa dizendo assim, olha bem: Filho do homem, profetize para os montes de Israel. E ele fala isso toda hora aqui neste capítulo. É como Deus dando uma ordem para a terra: terra, acorde, terra, seja curada. Sabe por quê? Porque aqui Deus está revelando o coração dele. Veja aqui comigo, no versículo 8:
Diz assim: mas vocês, ó monte de Israel, produzirão galhos e frutos para Israel, o meu povo, pois ele virá logo para casa. Preste atenção nisso, irmãos. Aqui é Deus revelando o coração dele. Deus falando para a terra lá de Israel, que era desolada, que não produzia nada, todo mundo tentou. Aí Deus fala para o profeta, falou: profeta, declara para aquela terra, você agora começa a produzir. Sabe por quê, terra? Você vai produzir frutos, você vai produzir galhos, você vai ser frutífera agora, porque o meu povo está voltando para casa. Irmãos, eu creio que você não sabe disso. Deixa eu te contar uma coisa triste, mas vencedora. Às vezes o pessoal olha, pastor, olha isso, aquilo, pensa que os caras são super-herói, né? Nós não somos. Nós temos problema, nós temos dificuldade, lutas. Eu sou pai de 4 filhos. Quando eu mudei para a Inglaterra, eu tenho um filho mais velho e 3 meninas. Meu filho mais velho, ele sofreu muito quando nós mudamos para a Inglaterra. Ele já mudou quase adolescente, custou se adaptar, apanhou muito nas escolas lá. E ele se revoltou comigo. Ele se revoltou comigo, se revoltou com o evangelho e virou as costas. E entrou no mundo, ficou violento, porque ele apanhava muito nas escolas. Assim, não violento no sentido assim, virou a casaca. Entrou nas drogas. E meus irmãos, eu chorava. Eu e minha esposa, aquilo nos matava por dentro. Um dia eu estava orando na minha casa, eu li este versículo, eu não conseguia parar de chorar. Sabe, quando ele falou assim: os meus filhos estão voltando para casa. Eu tenho aqui a revelação do coração de Deus. Meu filho saía, eu e minha esposa ficávamos lá dentro de casa chorando. E olha, porque nós queríamos vê-lo voltando para casa. Sabe, nós chorávamos ali dentro de casa, orando por ele. Eu sei que ele não morreu, não aconteceu nada com ele lá no mundo, por causa das nossas orações. Vocês que são pais, seu filho pode ser o que for, você ama ele. E você chora por ele. E nós chorávamos pelo nosso filho. Graças a Deus, o Senhor ouviu as nossas orações. Ele está bem hoje, está andando com o Senhor, está envolvido num projeto lindo lá dentro da Inglaterra. Mas quando Deus se revelou aqui o coração dele, o meu filho está voltando para casa. Irmãos, nós estamos interessados nos nossos planos e projetos e não estamos nem aí com o coração de Deus. Você sabe lá o que Deus estava sofrendo quando ele começou a ver esses milhares de pessoas entrando no forno? Crianças. E sabe o que nós estamos fazendo? Divertindo com fé cristã dentro de igrejas. E Deus, coração de Deus, e falando que servimos a Deus e amamos o nosso Pai, enquanto ele está se revelando aqui o coração dele, dizendo: o meu filho está voltando para casa, deixa eu preparar tudo. Veja um outro versículo e é o último que eu vou ler. Versículo 8: mas vocês, ó monte de Israel, produzirão galhos e frutos para Israel, porque ele virá logo para casa. Aí ele diz assim: estou preocupado com vocês. Você entende Deus preocupado? Você pode entender Deus preocupado? Você já viu alguém, um rosto preocupado? Você imagina Deus preocupado? Isso não sou eu que estou falando. Quando nós nos voltarmos, eu quero compreender Deus. Deus vai revelar o coração dele de pai.
Nós às vezes falamos de paternidade na igreja, nós nem entendemos isso, porque o exemplo de paternidade é o pai. E às vezes queremos exercer paternidade no meio da igreja, entre os irmãos, é com mão de ferro, mandar nos outros. Nós não sabemos nem o que é isso, porque eu não conheço o que é o exemplo da paternidade, que é Deus. Eu preciso dessa revelação. Eu preciso conhecer o meu pai. Eu preciso saber o que está no coração dele. E se eu não conhecer, eu não vou saber o que é paternidade. Sabe, irmãos, os nossos filhos têm as suas próprias escolhas. Nós ensinamos eles a escolher, mas eles vão escolher. Deus não tinha como parar Israel das escolhas erradas que eles fizeram, mas isso não quebrou a aliança que Deus fez com eles e nem o amor de pai para com eles. E nós jogamos as coisas fora muito fáceis, porque nós não temos coração. Esse processo que nós entramos em Deus não é simplesmente para nos livrar do inferno, não é simplesmente para nos dar essa liberdade de ganharmos riqueza no mundo, mas é para nos restaurar como filhos de Deus, com caráter, com o coração de Deus. Homens que sabem ser pais, mães que sabem ser mães, pais que sabem construir famílias, homens e mulheres de aliança. Mas se você não entender Deus no seu plano eterno, naquilo que Ele gerou em Israel como seu filho, nós nunca vamos compreender estas verdades, e muito menos iremos alcançar a plenitude de Deus. Deus está nos chamando para uma vida nova, para algo mais alto, para a compreensão de algo que nós não temos ainda. Eu não sei como tudo ainda será, não tenho uma revelação de tudo, mas uma coisa eu estou buscando a Deus: um coração quebrantado. Para Deus, tira esse orgulho de espiritualidade da minha vida, tira-me esse orgulho de que eu sou alguma coisa. Eu não sou nada, irmãos. Me desculpem aqui, às vezes é ruim conversar com crentes, eles são tão soberbos, e é isso que o mundo reclama, porque nós ensoberbecemos. O que eu e você temos mais do que qualquer bandido aí na rua? Nada. Porque o que eu tenho, o que eu ganhei, foi porque me foi dado dos céus. E se eu não continuar recebendo, eu não sou mais do que uma prostituta, um prostituto, um ladrão, um criminoso aí na rua, porque tudo isso está em mim e em você. Que Deus tenha misericórdia de nós, que Deus nos faça sentir o coração dele novamente, que ele seja revelado quem ele é para nós. Mas você precisa encarar essas verdades, você precisa crescer. É isso que Paulo diz: deixe de ser menino, deixe de ser uma criança infantil. Como cristão, queira crescer em Deus, assuma a responsabilidade, assuma a sua responsabilidade de homem adulto, mulher adulta, e cresça em Deus. Há tantas verdades ocultas, que o Senhor tenha misericórdia e seja bondoso para conosco, e possamos entender os seus eternos propósitos. Sabe, como pai, ele revela o seu coração para Israel, mas não é por causa somente de Israel, é por causa de você e de mim, como pai, porque este é o lugar, em Israel, em Jerusalém, que ele está colocando o seu santuário para morar eternamente com o homem, porque ele te ama, ele me ama, ele quer estar perto de nós, ele quer instalar o seu trono, o seu lugar no meio da criação, para estar conosco eternamente. Esse é o pai que eu quero viver com ele, esse é o pai que eu quero andar com ele, mas eu tenho que entender os planos dele, não o meu.
Nós estamos nos divertindo com o nosso ministério, com a nossa igreja, com os nossos sistemas, enquanto Deus está falando: meu filho, olha para mim. Vamos ficar em pé. Eu sei que você ama Deus. Você foi tocado por essa glória. Eu sei que você não quer outra coisa na sua vida. Que Deus seja bondoso e te tome pelas suas mãos. Eu sinto que aqui tem rapazes e moças. Eu possivelmente não vou ver a completa restauração de que Deus está trazendo sobre a terra. Talvez eu parta para a eternidade antes que isso aconteça. Mas eu sei que aqui tem rapazes e moças que vão dar uma resposta para Deus. Vão ser como Ezequiel. Sabe quantos anos Ezequiel tinha, irmãos? 30 anos de idade. Ele era um rapaz. Sabe quem era Ezequiel? Por que ele participou e viu tudo isso? Porque ele era da linhagem de sacerdotes. Ele era um sacerdote. Quando chegou o momento dele exercer o sacerdote, que ele estava com 30 anos, ele foi levado cativo. Parece que se frustrou. Ele estava sendo preparado para entrar no sacerdócio. E aí ele foi levado cativo. Mas porque ele era um verdadeiro sacerdote, Deus falou para ele assim: Ezequiel, você está aí no exílio, você está aí na Babilônia, você está aí na beira do rio Quebar, mas deixa eu abrir o céu aqui para você. E Deus abriu os céus para ele. E ele viu o templo do milênio. Ele viu a restauração, o mover profético. Ele não entrou no templo natural, ele entrou no templo celestial e teve visões de Deus. Sabe por quê? Porque ele era um sacerdote. Tudo começa aqui. Você quer entrar em Deus, você quer entrar no mover de Deus, você quer que a sua vida tenha uma razão diferente? Seja um sacerdote na presença de Deus. Ministra na presença de Deus. Lá de manhã na sua casa. Ministre a cada manhã, seja um sacerdote. Chora na presença dele.